Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Estamos voltando com mais uma reflexão, mais uma mensagem, mais um vídeo para você no nosso canal Estação Gospel Café com Deus. Estou muito feliz porque estamos batendo aí a casa dos 200 inscritos. Nós estávamos preocupados em chegar a 100 inscritos, mas já passamos dos 100 inscritos e vamos chegar aos 300 inscritos logo logo, porque você está me ajudando, você, meu irmão, minha irmã, está compartilhando. E lembrando que você deve compartilhar, continuar deixando o seu like, ativando o sininho, para que então você possa receber novos vídeos. A gente está fazendo vídeos, 2, 3 vídeos a cada semana, e assim você vai recebendo alimento fresco. E hoje eu quero falar desse alimento, desse tema que vai muito despertar o seu coração, se caso você estiver nessa condição. E qual o tema de hoje? O tema de hoje é Desperta tu que dormes. E onde está escrito, Neto? Muito bem, está escrito lá em Efésios capítulo 5, do versos 14, diz assim a palavra: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá, ou seja, resplandecerá sobre tua vida. Bom, pessoal, sem demora, eu quero aqui já começar essa mensagem dizendo uma patologia física do ser humano. Nós sabemos que tudo que é excessivo, tudo que é demais, ele tem um dano, ele é um problema, ele pode causar danos físicos à sua vida ou ao seu psíquico, à sua mente. Então é necessário que a gente entenda que tudo que é excessivo faz mal. Haja vista que nós temos alguns discursos nesse sentido, empresários, talvez, palestrantes motivacionais que trabalham nessa área para motivar você e eu, os profissionais de venda e outros, para que eles possam exceder muitas vezes o seu exercício mental, o seu exercício realmente profissional, para que ele tenha sucesso. Mas isso não é verdade, porque um dos clichês que se falam é que você precisa chegar primeiro. Você tem que ser o primeiro e sair por último. Isso pode causar problema físico, mental, psíquico. O que eu quero dizer é que existe patologia já confirmado. Tem pessoas que chegaram a um estresse, que chegaram também a uma depressão por conta do excessivo trabalho, da excessiva busca de um sucesso profissional. Em outras palavras, a medicina ela já realmente confirma muitas causas danosas sobre nossa vida por falta de sono. O sono, ele é o elemento principal para você. Ele traz equilíbrio para a tua vida. O sono, ele traz descanso para um dia árduo de trabalho, para uma semana árdua de trabalho. E a gente vê muito pessoas assim que estão com insônia. Elas têm várias origens, essa insônia. Talvez seja o que os médicos falam acerca de uma definição que os especialistas dizem, né? Que existe uma pandemia de insônia. Ou talvez aí um romantismo da falta de dormir. Ou seja, tudo que é demais, se dormir pouco, pode ser realmente fatal, pode ser prejudicial. E se dormir muito, também pode ser prejudicial. É por isso que eu estou abordando esse assunto da palavra, onde diz, desperta tu que dormes. Porque a Bíblia já diz, levanta-te entre os mortos. E é bem interessante quando ela diz isso. E eu quero fazer uma conjecturação de que, quando a Bíblia diz, levanta-te entre os mortos, passa a eu entender que, imagine você
dormindo ou deitado em uma sala do IML, por exemplo, né? Aquela pessoa morta, fria, que já não tem reação, que já não tem mais nenhum tipo de emoção. Como você sentiria ao lado, deitado, dormindo, desta pessoa já morta? Entenda o que eu quero dizer para você nessa mensagem? Vamos lá. Quero dizer para você que quando a palavra de Deus diz, desperta, porque ela está dizendo que estamos dormindo. E há pessoas, há crentes, cristão, católico, evangélico, que estão de fato nesse profundo sono. O grande problema é quando ele chega na letargia. Esta palavra, ela tem de cunho da medicina, ou seja, chega momento que essa pessoa está em um profundo sono, chegando até mesmo ao coma. E quando nós falamos de coma, ele vem do grego coma, ou seja, esse profundo sono, ele não é só temporário, mas também ele é prolongado. Onde nós sabemos que quem está em coma, ela não tem reação, não tem emoção, ela não se desperta, a não ser por vias da medicina ou algumas ferramentas que é utilizado para despertar essa pessoa do sono. Ou, muitas vezes, não existe nenhum tipo de aparato para isso. A própria medicina, os próprios médicos, deixam que o corpo, o próprio organismo, o ser humano, reage por si só. Então, lembrando que o sono profundo, ele pode ser grande causador da vida espiritual de um homem. Haja visto que muitas pessoas chegaram nesse sono profundo. Sabe por quê? Porque deixaram de buscar, de se alimentar da palavra. É interessante quando a Bíblia nos ensina que quando nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós começamos a entrar no caminho de um sono perdido. E muitas pessoas nos dizem assim, mas está tudo bem, eu estou indo na igreja, eu me alimento, comigo está tudo certo. Bacana, ótimo, nós não estamos de forma alguma contrariando você por isso. E eu quero dizer para você que em Provérbios 14, capítulo 12, quando nós deixamos de fazer certas coisas nas condições espirituais, ou seja, as ações que nós deixamos de fazer nas questões espirituais, nós entramos por um caminho que é onde nós pensamos e achamos que ele é perfeito. E nós vemos em Salmo 1, que é importante você perceber isso, o quanto o salmista, ele declara, ele adverte que aquele que assenta à roda dos escarnecedores e vai ao conselho dos ímpios, esses está correndo um grande perigo. Ou seja, você passa a ser influenciado pelas más amizades, você passa a sentar na roda dos escarnecedores e ir ao conselho dos pecadores. Ou seja, você começa a sair da raiz, aonde a Bíblia nos ensina que somos como árvore plantado à beira do riacho. Veja só aqui, uma árvore plantada à beira do riacho, ela recebe nutriente, ela recebe água, alimento, para que os seus frutos, para que os seus caules, os seus galhos, a sua folhagem, ela cresça de uma maneira realmente forte. Aí a Bíblia diz que esta árvore que se refere a nós vamos prosperar. Então eu quero dizer para você nesta mensagem, toma cuidado do quanto você está inerte, porque uma pessoa em um sono profundo, ela passa a ser uma pessoa inerte, sem emoção, sem sensação nenhuma, sem motivação nenhuma. Haja visto que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja dormindo muito. Ela não só dorme no culto, literalmente falando, mas ela dorme em não ouvir, em não praticar a palavra.
A Bíblia vai falar sobre um personagem que ouvia o pregador dentro do templo e ele caiu para fora da janela. Ou seja, ele tomou-se de um sono profundo e caiu. A Bíblia vai dizer que ele não caiu para dentro, mas caiu para fora. Em outras palavras, muitos que estão em cima do muro, o grande perigo não é quando cai para dentro, mas quando cai para fora. A Bíblia vai dizer também que a Sulamita, aquela dos cânticos, que diz que o Senhor é meu amado, ela perdeu o noivo porque ela dormiu. A Bíblia vai dizer também que Jesus fala sobre as 10 virgens da lâmpada, que dormiu no ponto, ficou fraca espiritualmente, não encheu a lâmpada, e ao perceber que a sua lâmpada estava vazia, saiu em desespero para buscar o azeite para a sua lâmpada. Mas ao chegar, o noivo já tinha recolhido as outras 5 noivas, tirado dali e levado consigo. A Bíblia está repleta de ensinamento. Nós vemos também que Timóteo diz isso, se não me engano, capítulo 3, que ele diz que a palavra ela é divinamente instruída, ela vem para instruir, ela é proveitosa, para redarguir, para nos ensinar, para edificar. Ou seja, estamos cheios de palavras, de mensagens essas, contidas aqui para nos ensinar a não cair na sonolência profunda espiritual. Eu tinha preparado um esboço, mas eu digo que eu não vou estar lendo esse esboço, porque o importante é que o Espírito Santo já me concedeu, através da leitura que eu fiz, do estudo básico. Eu não sei como é que você está. Se você está num coma profundo, quando vai para a igreja não sente mais a presença de Deus. Quando as pessoas os irmãos estão louvando, adorando, como que você está? O que você tem sentido? Nenhuma reação. É interessante quando a gente percebe e a gente fica preocupado. Ao olhar do lado, todos se alegram, todos oram, todos louvam. E nós percebemos que alguém está quieto. Frio como um ferro. Duro como uma pedra. Essa sensação, ela pode ser origem de uma depressão espiritual. E a Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Talvez o Satanás, o diabo, está roubando aquilo que você teve no início da sua conversão. Aquela fé, aquele encorajamento, aquela determinação, aquela busca de oração, de jejum, da leitura. E um dos sintomas da inércia, do fracasso espiritual, são esses, por exemplo. Deixar de ler a palavra, porque ela é alimento para a tua carne. Ela é alimento para o teu espírito também. Deixar de orar. A oração faz com que eu e você sejamos ligados na terra aos céus. E Jesus disse isso. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que concordarem aqui na terra será concordado nos céus. Um outro sintoma perigosíssimo é a falta de interesse de estar auxiliando as coisas do reino de Deus na igreja. Muitas pessoas se dissiparam, elas não têm interesse nem de dizimar, nem de ofertar, nem de colaborar na limpeza da igreja, ou talvez acompanhar como que anda as finanças, principalmente do seu ministério. Esses desinteresses são sintomas de um fracasso espiritual, de uma dormência, de um sono profundo, que qualquer um que chegar até essa pessoa e disser da palavra para ela, e dizer para ela que ela precisa se despertar para um avivamento, ela vai dizer que está tudo bem. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque são experiências que a gente tem. O crente com sono profundo, com sintoma de fracasso espiritual, ele praticamente é como uma pessoa drogada.
uma pessoa que está indo para as drogas, um jovem, uma pessoa. Você vai dizer para ela que ela não está no caminho certo, você vai dizer para ela que ela precisa tomar decisões na vida, porque ela está caminhando para o abismo, para a morte, para a sepultura, e ela vai dizer para você: estou de boa, está tudo bem comigo, imagine, essa é você que está enxergando, mas ela está dormindo, ela está no sono, no coma, onde ela não consegue reagir, e isso é o grande perigo. Quem está em coma profundo não reage, não tem emoção. Isto é um grande perigo para você que talvez no seu primeiro amor fez tantas coisas para Deus. Foi vaso, instrumento para Deus. Seja no louvor, seja na casa de Deus, limpando, cuidando dos afazeres da casa de Deus. Seja você um rapaz, um jovem, um senhor, uma senhora, uma irmã que estava ali sempre disposta, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. O grande perigo é aquilo, estar do lado do morto. E a Bíblia vai dizendo aqui para mim: levanta-te dentre os mortos. A minha pergunta para terminar essa mensagem é: em que jardim você está? No jardim dos mortos ou dos vivos? A minha pergunta é: o que você tem alimentado mais? O espírito ou a carne? O que você tem feito para não cair em tentação? Porque o mundo nos oferece muitas tentações, mas perdemos a nossa salvação. Eu quero deixar essa mensagem para você e dizer que eu estou muito feliz porque Deus me concedeu essa mensagem. E esta mensagem é para um despertamento, um avivamento na tua vida ministerial, na sua vida como cristão. Seja você uma pessoa simples, que não tem até mesmo dicionário, palavras, um português bacana. Mas Deus quer te usar da mesma maneira. Não importa a sua simplicidade, não importa também a sua teologia, não importa a sua faculdade, porque Deus não vê conforme o homem vê, mas Ele sonda o coração daqueles que tem chamado e daqueles que se perderam. Eu quero dizer para você: desperta tu que dorme, meu irmão, desperta tu que dorme, minha irmã, porque está chegando a hora, e a Bíblia diz, nós temos que nos preocupar quanto mais rápido, porque nós um dia chegamos nesse patamar espiritual, quando nós aceitamos Jesus. E hoje, muitas vezes as pessoas se encontram fracas, debilitadas, sem força. Mas esta palavra é para te levantar. E a Bíblia diz: tudo o que pedires em meu nome, crendo, assim vos será feito. Jesus está dizendo: o que você precisa, o que você precisa, o que você quer, pede que eu lhe dou. A Bíblia diz: pede que eu lhe dou. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero despertar o teu coração para um avivamento, voltar para a casa do Pai, estar despertado para um avivamento na sua vida, como um renovo e também como restauração espiritual. Que Deus possa abençoar você nesta mensagem, em nome de Jesus. E peço que você me ajude, compartilhe, dê seu like, ative o sininho e vamos chegar à casa dos 300 inscritos para que esta mensagem ela chegue ao coração daqueles que estão fracos. Porque eu não julgo, mas eu dou a palavra. E a palavra é que te levanta e te absolve de todo o pecado, de toda injustiça e de toda a fraqueza espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.